Atos capítulo de número 13. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Domingo maravilhoso para nós louvarmos a Deus nesta manhã maravilhosa. Mesmo assentados, Atos 13, a partir do versículo 1, está dizendo assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram. Vamos todos repetir? Assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram. Amém? Pode tomar o teu assento no nome maravilhoso de Jesus. Estamos numa manhã de conscientização missionária, numa manhã pelo qual vamos estar aqui colaborando com as ofertas, continuando debaixo da oração. Mas dentro do coração de cada um de nós que estamos aqui, dos membros dessa igreja, deve ter o desejo de alcançar o perdido. Deve ter o desejo de enviar pessoas até aqueles que ainda não puderam ouvir a palavra de Deus. Assim é o livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos muito bem que Atos dos Apóstolos são as expressões, são as ações, são os feitos daqueles que vieram seguindo a Jesus dia após dia. Como que eles eram chamados? Os discípulos. E mais em particular, o Senhor chamou 12 pessoas para serem os apóstolos, que quer dizer chamados, aqueles que foram enviados. Assim a igreja do Senhor nasceu nestas expressões que estes homens, eles sentiram da parte do Espírito Santo e começaram a fazer. A palavra de Deus fala que quando eles estavam reunidos, lá no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito Santo encheu o cenáculo da sua presença. Diz que eles estavam reunidos, quase 120 homens, além de crianças e mulheres. Eu creio que um total aí de 300 a 500 pessoas. E quando eles estavam reunidos, estava tendo a festa do Pentecostes, 50 dias, a qual eles comemoravam a saída do povo de Israel e a liberdade que Deus dava para eles. Diz que no cenáculo o Espírito Santo entrou naquela casa. Mas, vírgula, eles estavam em um só pensamento, em uma só intenção. Qual era? Estar em Jerusalém, reunidos em oração, esperando o direcionamento de Deus. E Deus realmente deu direção, porque o Espírito Santo, que é Deus, ele entrou naquela casa. Mas não entrou só no lugar físico, ele entrou no coração de cada um daqueles homens, mulheres e crianças que estavam reunidos naquele lugar. O Espírito Santo trouxe uma alegria, trouxe um poder, trouxe uma graça. E aí, quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira expressão foi que Pedro se levantou. E quando ele viu muitas outras pessoas que ficaram assustados, porque eles estavam falando em outras línguas, porque eles estavam cheios e achando que estavam embriagados de vinho, de bebida. Então Pedro se levantou e começou a pregar. E a pregação de Pedro foi uma pregação muito simples, mas objetiva, porque o Espírito Santo trabalhou no coração daquelas pessoas. E quando o Espírito Santo trabalhou, diz que quase quantas mil almas aceitaram Jesus, irmãos? Diz que quase 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Ali começava o nascedouro de um grupo pequeno que se reunia em oração, mas que alcançou uma grande multidão pelo poder da palavra pregada. E diz que dia após dia, ali no capítulo 2,
ainda nos fala, antes do capítulo que a irmã leu, ali no capítulo 2 fala que dia após dia a comunidade ouvia falar da reunião daqueles que ali estavam movidos pelo Espírito de Deus e por Jesus. E eles vinham, ouviam a palavra nas reuniões daquele grupo e eles se rendiam também ao Senhor Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ali estava crescendo a chamada igreja, ali estava desenvolvendo a chamada igreja. Mas sabe o que aconteceu, queridos e amados irmãos? Quando nós olhamos para a palavra, vamos olhando os próximos capítulos, olhamos o capítulo que a irmã disse aqui, o capítulo 3, que Pedro e João foram até o templo, ali fizeram com que o nome de Jesus e o poder de Jesus fosse glorificado. O coxo levantou e andou, e aí houve um alvoroço na cidade de Jerusalém. Aquele alvoroço, preste atenção numa coisa, aquele alvoroço, ele redundou em perseguição. Porque o Estado romano começou a olhar para os cristãos, que eram judeus convertidos a Cristo, começaram a olhar para eles como uma ameaça. E aí, através desta ameaça, supostamente, que eles estavam sentindo, que eles estavam achando que teria, porque os cristãos, a mentalidade do império era que eles iriam tomar o espaço, iriam tomar o governo, iriam tomar a política, iriam tomar o Estado israelita. Eles então começaram a perseguir os cristãos. Aí houve então a chamada dispersação dos cristãos. Os cristãos começaram a sair de Jerusalém. É até um plano de Deus, queridos. É muito bom estarmos aqui reunidos. É muito bom vermos inúmeras igrejas espalhadas na nossa grande Boston. Mas o importante é nós entendermos que nós não temos que resumir o evangelho, resumirmos a obra de Deus só a estas 4 paredes que aqui nós estamos reunidos às sextas e aos domingos. Nós precisamos sair deste lugar. Nós precisamos ir buscar as pessoas e encontrá-las que não conhecem o poder e o amor deste Deus maravilhoso na pessoa de Jesus. A igreja, ela não teve essa conscientização. Ela estava crescendo em Jerusalém, ela estava desenvolvendo em Jerusalém, ela estava alcançando Jerusalém, as cidades mais próximas, mas por causa de sentirem ameaçados, o Império Romano começou a perseguir. E aí, quando você é perseguido, você vai ficar no mesmo lugar. Quando você é maltratado, você vai ficar no mesmo lugar. Não, você quer ir para um lugar de paz. Eles começaram a mudar para outras cidades. E aí, nesta mudança dos judeus convertidos ao cristianismo, que tornaram-se então cristãos, mas até o exato momento, preste atenção, eles ainda não eram chamados de cristãos. Eles começaram a ir para outras cidades, começaram a ir para outras províncias, e chegaram, preste atenção numa coisa, e chegaram até um lugar chamado Antioquia, que ficava a 500 quilômetros, não era muito longe, 500 quilômetros, além de outras cidades que eles foram chegando posteriormente, 500 quilômetros de Jerusalém. E quando chegaram ali, estes cristãos que estavam sendo perseguidos da perseguição, diz a palavra de Deus que eles encontraram seus irmãos judeus ali também. Esta cidade de Antioquia fazia parte da Síria. Quando o rei Antíoco, eu creio segundo ou terceiro, começou a tomar conta do seu império e a dominar outras cidades, ele fundou, por causa do seu nome Antíoco, ele fundou a cidade de Antioquia, um centro muito importante diante do Império Romano, porque era considerada a terceira cidade maior, não é? Com 500 mil pessoas. Então era um lugar importante, porque ficava próximo do mar, era um lugar importante como mercante, era um lugar que os comerciantes passavam por ali. Mas esta cidade, escuta bem, de Antioquia, era uma cidade muito idólatra, era uma cidade desenvolvida, mas muito idólatra. E estes judeus que saíram por causa da perseguição de Jerusalém, pararam e moraram, muitos deles, ali na cidade chamada Antioquia. E ali eles começaram a estabelecer as suas vidas. Mas não só estabelecer as suas vidas. Você vai perceber que a igreja, não importa se você vai sair daqui e voltar para o Brasil, se você vai sair daqui e ir para o Canadá, ir para qualquer lugar deste mundo, se Cristo Jesus estiver em seu coração, não importa, você vai chegar naquele lugar e vai compartilhar o amor de Deus. Você vai chegar naquele lugar e vai falar do poder de Deus. Você vai chegar naquele lugar e vai começar a falar que Deus é maravilhoso, poderoso, e Ele pode
pode também resolver e trazer a salvação para aquela pessoa. Assim aconteceu com estes judeus convertidos ao cristianismo. Eles começaram a compartilhar o evangelho, e ali foi fundada uma igreja, a chamada Igreja de Antioquia. Capítulo 13 que você tem aí, leu comigo, diz que aquela igreja começou a desenvolver tanto, muitas pessoas se rendiam ao cristianismo, que aquela igreja começou a ter homens como profetas, começou a ter mestres naquela igreja. Aquela igreja crescia em número de membros, mas também os líderes estavam ali para fazê-la uma igreja grande no ensino da palavra. E no meio desta igreja surgiu duas pessoas importantes para a obra missionária. Primeiro foi Barnabé, natural de Chipre. Barnabé se converteu e estava na igreja de Jerusalém. Quando você lê o livro de Atos, você vai sintonizar tudo isso que eu estou dizendo. E ali, quando a igreja de Jerusalém, que não tinha nenhuma visão missionária, viu, preste atenção, que a igreja de Antioquia crescia tanto, ela então enviou pessoas capacitadas para poder ajudar o crescimento da igreja de Antioquia. Separou-se Barnabé e ele foi para a cidade de Antioquia, e ali ele passou ensinando, tomando conta dos crentes naquele lugar. Mas ele, vendo que ali tinha um crescimento tão promissor, tão maravilhoso, ele foi lá para Tarsis. Quem morava em Tarsis? Quem era natural de Tarsis? Um homem chamado Paulo, que tinha o mesmo nome de Saulo. Foi lá em Tarsis e buscou a Paulo. Preste atenção que quando você começa a ler os capítulos anteriores ao capítulo 13, você vai perceber que este homem chamado Paulo, que é o mesmo Saulo, ele não tinha nenhuma credibilidade na igreja. A igreja de Jerusalém não acreditava no ministério de Saulo. Por quê? Porque este mesmo homem, que posteriormente seria usado como um grande missionário, fazendo pelo menos 3 viagens grandes missionárias, este homem era perseguidor dos cristãos. Ele perseguia com cartas e matava os cristãos. Ele estava presente na morte de um diácono chamado Estevão. Viu o apedrejamento de Estevão. Pegou as vestes de Estevão. Então ele era perseguidor. Mas quando lá no capítulo 9 nos mostra Saulo descendo a Damasco, perseguindo os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com o Senhor. E nesse encontro que ele tem com o Senhor, diz que quando ele chega à rua direita, no lugar determinado, eles oram por ele, as vistas dele voltam novamente, e ele se rende aos pés de Jesus, e o Senhor enchendo ele do Espírito Santo. Mas presta atenção, o fato deste homem ter aceitado Jesus, não quer dizer que a igreja vai dar credibilidade para ele, porque a conversão de alguém, querido, preste atenção, a sua e a minha conversão vai ser provada quando nós praticamos a mudança na nossa vida, quando nós praticamos o verdadeiro encontro com Cristo e a mudança das nossas ações. A igreja de Jerusalém não conhecia ainda Paulo, não sabia se ele realmente tinha convertido ou penetraria na igreja para poder enganar e começar a perseguir a igreja de novo. Mas então, um homem chamado Barnabé, debaixo da graça do Espírito Santo, ele quis dar a oportunidade de Paulo ser usado. Foi lá em Tarsis, e diz aqui, eu vou ler daqui a pouco o texto, você vai ver que tudo que estou dizendo aqui é história relacionada a Antioquia, a Barnabé e a Paulo. Foi lá e buscou Paulo, e eles ficaram por 1 ano ensinando a igreja em Antioquia. E quando o Espírito Santo, preste atenção, porque o agente da obra missionária é o Espírito Santo, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele viu que Barnabé e Paulo estavam preparados. O Senhor, pelo Espírito Santo, é o texto que nós acabamos de ler. Quem separa pessoas é o Espírito Santo. Quem separa homens e mulheres e crianças e jovens para a obra é o Espírito Santo, aquele que está no meio da igreja. Não pensa você que a obra de Deus é fácil de ser feita. Não pensa você que está pregando para as pessoas que são de outras religiões, de outras crenças. É fácil. Quem vai te levar, quem vai te capacitar, quem vai te dar sabedoria, quem vai te dar graça e amor por esta obra espinhosa é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode levantar pessoas, só Ele pode equipar a igreja, só Ele pode enviar pessoas
para poder fazer esta obra chamada obra missionária. E aí o capítulo 13 fala que eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo então falou ao coração de Barnabé: eu preciso separar homens aqui para a minha obra. E diz que eles caíram no jejum, eles foram para a oração, e no meio desses profetas que tinham aqui, mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, Deus levantou Barnabé e levantou a Saulo, que é o mesmo de Paulo, para uma grande obra. E quando eles foram levantados aqui, preste atenção, irmãos, como que a obra ela é urgente e necessária. Diz que quando o Senhor os levantou, eles realmente foram ungidos, abençoados, e eles não ficaram esperando nada. Aquela igreja, na retaguarda, começou a cuidar deles em oração, em suporte financeiro, e enviou aqueles 2 homens para a chamada primeira viagem missionária. Foram descendo, aqui versículo 4, para Seleucia, depois navegaram para Chipre, versículo 5, Salamina chegaram também, e eles então foram para uma ilha chamada de Pafos, e quando chegaram na ilha, para você ver que Deus conhece todos os lugares e sabe da necessidade da alma do ser humano que não conhece a Cristo Jesus. Quando chegaram neste lugar chamado Pafos, havia ali homens enganando. Um deles se chamava Bar Jesus, era um falso profeta que estava enganando pessoas, e principalmente um procônsul, um homem importante que cuidava dos aspectos daquela ilha, chamado, olha o nome dele, Sérgio Paulo. E aí surgiu um outro também chamado Elimas, que é o nome dele, significa o encantador. E eles, só pregando no ouvido do procônsul Sérgio Paulo, só pregando no ouvido do homem, mas pregando não a verdade, pregando mentiras e enganando aquele homem. Mas quando Barnabé e Paulo chegou naquele lugar, e o Senhor enviou eles para fazer aquela obra, diz a palavra que quando eles começaram a pregar, quando é do Espírito Santo, irmão, vai chegar nos ouvidos das pessoas o que Jesus representa para a alma e para a vida das pessoas. Chegando naquele lugar, o procônsul ouviu falar que existia 2 que estavam pregando as escrituras do Senhor naquele lugar. Ele, por mais que estava sendo enganado pela mentira daquele falso profeta e daquele encantador, fazendo falsos milagres, ele foi ao encontro de Barnabé e de Saulo, e quando chegou ali, ouviu o poder da palavra que é Jesus. Aquele homem entregou o seu coração, mas diz a palavra que Saulo, ele cheio do Espírito Santo, versículo 9, virou os olhos e disse para aquele homem chamado Elifas: ó homem, filho do diabo, você ficará cego por algum tempo, porque está enganando os escolhidos do Senhor. E o Senhor agiu de uma maneira tão grande que aquele homem que estava enganando as pessoas, chamado Elimas, ele ficou cego por momentos, não pôde ver, teve que sair do meio daquela reunião, daquela aglomeração de pessoas, guiado pelas outras pessoas. Igreja, missões é algo muito sério, porque vão se levantar pessoas endemoniadas, vão se levantar profetas do inimigo, vão se levantar pessoas para poder enganar os escolhidos de Deus, vão levantar pessoas para perguntar para vocês, para nós, por que nós estamos fazendo aquela obra, com qual objetivo, com qual interesse, tentando nos desanimar. Mas nesta manhã eu vim dizer a vocês que a obra missionária é uma obra do Espírito de Deus, é uma obra que surgiu na vontade plena e maravilhosa do Senhor, e Ele não vai deixar morrer a obra que Ele tem para realizar, que é alcançar o coração de todo aquele que ainda não conheceu e não conhece a Jesus verdadeiramente. Missão significa, primeiro, entender o plano de Deus. Nós aqui da igreja local precisamos de entender o plano de Deus. Qual
Qual é o plano de Deus de Gênesis, Apocalipse? O plano de Deus é: o homem caiu, mas Deus teve um plano para o homem caído. Enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. O que significa missões? É entender este plano de Deus. E quando a igreja entende o plano de Deus, segunda coisa, a igreja entende que missões é seguir e viver o exemplo de Jesus. Jesus foi um exemplo. Deus enviou o Filho dele. O Filho dele passou aqui um período de aproximadamente 33 anos. 3 anos de ministério. Mas nesses 3 anos de ministério, Jesus, ele escolheu pessoas. Jesus deu certeza da salvação do reino no coração dessas pessoas. Jesus treinou estas pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Jesus enviou estas pessoas. Parou para entender aqui o processo. O que é missão? Missão é separar pessoas. Missão é conscientizá-las daquilo que o reino de Deus é para a vida dela. Missão é equipar estas pessoas, mas missão é enviar estas pessoas para fazer o mesmo ciclo com aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. Missão, em terceiro e último lugar, significa investir e fazer com que a igreja local cumpra o seu papel. A igreja de Antioquia, eu vou ler os textos agora com vocês, para vocês poderem entender melhor. A igreja de Antioquia, para nós e na Bíblia, foi a primeira igreja missionária. Não foi em Jerusalém a primeira igreja missionária, mas partiu de Antioquia o Espírito Santo separar a Barnabé e a Saulo. E agora eles estavam indo e foram até os confins da terra, fundando igrejas, discipulando pessoas, treinando pessoas para estarem localmente cuidando do rebanho que iria chegar. E eles não paravam ali. Aqueles missionários, eles foram para outros lugares e foram fundando igrejas, treinando líderes e partindo para a frente. A igreja de Antioquia fez este papel. Capítulo 11, versículo 19, escuta bem. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, a princípio, quem fugiu de Jerusalém, escuta bem, igreja, quem saiu de Jerusalém perseguido por causa da primeira perseguição de Estevão e por causa que eles estavam professando uma outra fé, que era a fé em Cristo Jesus, eles foram primeiramente até Antioquia e só alcançavam os judeus. Mas outros que haviam se convertido lá em Chipre e chegaram também em Antioquia, a visão que Deus deu para eles é que a igreja não é a igreja que só alcança judeus, mas a igreja é a igreja que alcança também aos outros chamados de gentios. Então a igreja de Antioquia é a igreja segundo a visão de Deus. Não há distinção entre pessoas, não há distinção entre raças, entre cor, entre altura ou baixura, não há distinção entre homem e mulher. Deus vai alcançar a todas as nações, Deus vai alcançar a todos os povos, porque Ele quer fazer uma igreja, uma só, não importando a nacionalidade, uma só, que visa o reino e que visa o céu e o Salvador Jesus. Aí então, esta igreja começou a cumprir o papel verdadeiro que Deus tinha para ela. Versículo 21, a mão do Senhor era com quem? Com eles, e grande número creu e converteu ao Senhor. Versículo 22, e chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja, onde? Em Jerusalém, porque foi a igreja que enviou Barnabé primeiro até ela. Chegou ao ouvido de Jerusalém, e enviaram quem? A Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era um homem de bem, falando dele. Olha o líder, quem é enviado tem que dar exemplo. Quem é enviado tem que demonstrar exemplo e conversão. Ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso,
em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de quem? De cristãos. Preste atenção, não foram eles que se denominaram como cristãos. Nós não precisamos, irmãos, tocar a trombeta. Eu sou cristão da Igreja Batista Ebenezer, não. Mas as nossas ações, o nosso testemunho de vida, Cristo presente em nós, nós realizando a mensagem de mostrar que Cristo tem nos convertido, nós realizando o amor do Senhor através de nós, para alcançar as pessoas e pregando com intrepidez. Quando tiver alguém para aconselhar. Quando tiver alguém para orar enfermo, vamos orar por eles. Se nós fizermos a obra do Senhor, eles vão começar a nos chamar de filho de Deus, vão nos começar a chamar de cristãos verdadeiramente. Então o fato, preste atenção, da igreja em Antioquia fazer a verdadeira obra de Deus, a cidade toda começaram a falar, eles são os cristãos. Cristãos, sabe o que significa cristão? Seguidor de. Então quem que eles estavam seguindo? Cristo, Jesus. Então eles estavam falando, olha, estes são os seguidores de Cristo, esses são os que fazem andar aquilo que Cristo andou e fez. Eles são os verdadeiros cristãos, filhos e enviados e seguidores de Cristo. Quem quer ser o verdadeiro cristão aqui nesta manhã, diga glória a Deus e diga aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos já começar a partir para o nosso final, falando um pouquinho daquilo que Deus falou ao meu coração relacionado ao capítulo 13, o que é verdadeiramente fazer missões. Quais são as maneiras que nós devemos incorporar na nossa vida para fazermos missões? Missão, em primeiro lugar, se faz com os joelhos daqueles que oram. Como que eu vou fazer missão, pastor? Eu não tenho chamado para ir, mas todos nós temos chamado para orar. Comece a orar. Missão, como fazer missão? Primeiro, aprenda. Missão se faz com os joelhos daqueles que oram. Isaías 65, 24. Antes que clamem, responderei. Estando eles ainda falando, os ouvirei. Meu irmão, se você não tem um chamado para ir, mas Deus está nesta manhã dizendo a você, quer fazer missão junto com essa igreja, comece a se despertar com joelhos que intercedem por aqueles que vão, com joelhos daqueles que intercedem para Deus levantar recursos financeiros. Comece a orar, falando a Deus, Deus, quando chegar os meus irmãos que vão lá fazer a obra, comece a curar as pessoas. Isso é oração intercessória, preparatória, para Deus começar a agir quando acontecer a ida destas pessoas até o campo missionário. Então aprenda a fazer missões, vá para o joelho e comece a orar por missões, por conversão de almas, pela igreja, por recursos, pelas pessoas que vão, porque missões em primeiro lugar se faz com joelhos daqueles que se dobram. Eu quero nesta manhã pedir a Deus que levante joelhos que vão se dobrar pela obra missionária. Quantos podem dizer aleluia e glória a Deus? Segundo, missões não só se fazem com joelhos, mas se fazem, levanta as duas mãos para mim, por favor, as duas bem alto. Mexe com a mão assim agora. Mexe com a mão. Olha que lindo. Aleluia. Missão, escuta bem, pode abaixar. Se fazem com mãos que doam. Repita comigo. Missões se faz com as mãos que doam. O que é doar? É dar uma oferta. É se envolver para fazer uma cantina, para levantar recursos. Nós todos aqui não nascemos num lar rico, somos, claro, filho do dono do ouro da prata, mas Deus nos limitou àquilo que nós ganhamos. Vamos dar uma oferta, sim, mas nós vamos ajudar a levantar recursos, porque missões se fazem também com doações. Missões se fazem com recursos, irmão. Não tem jeito de você chegar lá, e aí o missionário, vou dar só um exemplo de tantos outros, não tem jeito da missionária pastor Elaine chegar lá e a pastora Elaine vai falar para alguém que está assim, o que está acontecendo, pastor? Eu nem tomei café hoje, não estou aguentando. Ai meu Deus, eu nem almocei ainda. Ai, não tem força, porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de um lugar, nós precisamos de recursos para alcançar as pessoas. Missões se fazem com mãos que doam as suas ofertas, que fazem com que recursos sejam levantados
para alcançar o objetivo de Deus. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Salmo 96:8 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. É claro, eu vim aqui foi para adorar. Sim, você veio para dar a sua oferta de louvor, mas também você veio para trazer recursos financeiros. O trabalho que você teve, tira uma oferta, porque Deus está te dando condição de trabalhar. E invista em missões, porque missões se fazem também com mãos que doam para fazer a obra missionária. Exaltado seja o Senhor. Vocês acham, igual a pastora está pedindo, dando exemplo, porque hoje essa conscientização missionária que nós estamos tentando trazer para vocês. Vocês acham que a pastora, que é o desejo dela e dos irmãos, se forem algumas outras pessoas e os irmãos que lá estão também para fazer a obra, vão chegar nas portas das pessoas que estão com fome e não vão dar pelo menos uma cesta básica, alguma coisa? Sim, irmãos, nós temos que mostrar para as pessoas e dar para elas o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que vai matar a ansiedade, a fome da alma, mas nós precisamos também matar a fome do corpo físico. Por isso, missões se fazem com joelhos que se dobram, que oram por aqueles que vão, que oram por aqueles que vão converter, que oram para os demônios serem expelidos, que oram pela igreja local, mas missões se fazem com as mãos generosas, que vão investir e que vão ver o retorno lá de alma se rendendo e sendo abençoada também pelo alimento ou por um remédio se for necessário. Quem está entendendo? Amém? Terceira coisa, missões se fazem com os pés daqueles que vão. Diga assim comigo: os pés daqueles que vão são maravilhosos. Olha aqui que a Bíblia nos fala em Romanos 10:15b. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Aleluia. Eu queria pedir você para fazer um ato profético aí, porque todos aqui são missionários, pastor. Todos, a começar de mim, somos missionários. Olha para os seus pés aí agora. Olha para ele, literalmente olha para ele. Fala assim: pés. Vocês são formosos, porque aqui ou aonde forem serão anunciadores de paz e boas novas. Então missão se faz com os pés daqueles que Deus fala lá no profundo da alma. Aqui a Bíblia fala que existiam muitos mestres, capítulo 3 de Atos. Existiam muitos profetas, existiam muitos líderes na igreja de Antioquia, louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo ficou incomodado, porque cidades estavam precisando de pessoas que tinham os pés formosos, que iriam sair daquele lugar e que iriam caminhar até o encontro dos que estavam com necessidade e alcançá-los para a glória e para a louvor do nome do Senhor. Missões se fazem com os pés daqueles que vão levar duas coisas interessantes. Como é bom ter paz. Quem gosta de ter paz aí? Amém? E esta paz só Cristo pode trazer e pode levar. Quem gosta de coisas novas, boas novas, quem gosta de ouvir uma notícia boa, quem gosta? Eu gosto. Então é muito bom, preste atenção. Talvez vocês pensam: pastor, não é? O pastor Aguinaldo e a pastora Elane, o senhor, estão aqui no meio de brasileiros. Sim, mas da onde eu saí, meu irmão? Eu saí lá de uma cidade chamada Governador Valadares. Poderia estar lá ou no Brasil, porque com certeza não faltaria lugar para nós estarmos pastoreando. E aonde Deus tirou nossos pés? Lá de Valadares, para trazer nós para onde? Para aqui, para poder anunciar para vocês que hoje estão aqui neste culto missionário duas coisas interessantes: a paz e as boas novas que só Deus tem para cada um de nós que estamos aqui. Aleluia! Então eu gostaria que todos os anos, aplauda-se para Jesus, honrasse de verdade, escuta isso, honrasse de verdade os pastores da igreja. No dia do aniversário, num dia especial, no dia do aniversário da igreja, honre o seu pastor, honre a sua pastora. Sabe por quê? Porque eles não vieram aqui brincar de serem pastores, não vieram aqui com o objetivo de ganhar dinheiro, vieram aqui com os pés calejados, mas pés que, quando olham para os pés sofridos por fazerem a obra, as pessoas estão vendo que os pés deles estão sendo transformados para trabalhar para duas coisas: para trazer paz e para trazer boas novas. Jesus chegou
chegou até vocês porque um casal de pastores teve coragem de vir até a cidade de Boston, de serem missionários aqui, para que você fosse alcançado pela paz e pelas boas novas de Jesus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Porque Deus levantou missionários para este lugar e vai levantar você também para a glória do nome de Jesus. Agora, estou começando a terminar. Ser missionário não é só ir aos confins da terra. Estes pés que anunciam paz e boas novas, pode alcançar, ter coragem de caminhar até 10 metros ou menos, que é o vizinho. É os pés que anunciam paz e boas novas. Quem está entendendo e entende que é isso, diga amém. Os pés formosos podem chegar lá na escola, na middle school, na high school, e levar paz e boas novas também. Isso é obra missionária. Os pés que quando caminham, como muitos, eu não fui ainda, e é na hora certa que vai dar para mim lá andar lá na rua de Nova York, tirar selfie, papapá, né? Pode anunciar para alguém, irmão, milhões de pessoas que estão passeando, nem morando, passeando e passam por ali, poderão ouvir de você que tem os pés lindos e maravilhosos que Deus vai usar, está usando como missionário para anunciar para eles: Jesus te ama, Jesus tem paz para você, Jesus tem vida eterna para você. Você pode falar uma expressão: isto é pés formosos que anunciam Jesus aonde quer que você passar. Aleluia. Eu estou aqui, pastor, a minha obra aqui hoje é limpar a casa, amém. Mas você pode deixar um dia desses daí, escuta bem, um bilhetinho para o seu patrão, para a sua patroa, falando um versículo de Jesus. Pode ou não pode, irmão? Pode. Então uma hora dessas, o Espírito Santo vai te tomar, porque os teus pés são para anunciar a paz e as boas novas de Cristo Jesus. E para nós terminarmos, como vamos fazer missões? Missões se faz com as igrejas que os envolvem, ou que os enviam. Missões se faz com a igreja. Hoje em dia existem duas maneiras que se fazem missões. Primeiro é a chamada as agências missionárias. Existem muitas e muitas agências que são levantadas, glória a Deus, pelo Senhor, e enviam missionários, preparam, dão recurso para eles e enviam até as nações. Mas, irmãos, o modelo bíblico original de se fazer missões é com a igreja local. A igreja local é que conhece o missionário que vai enviar. A igreja local é que vai se esmerar, que vai suar, é que vai ver o valor que é levantar uma oferta e não deixar o missionário morrer de fome. A igreja local precisa de entender e se envolver com a obra missionária, porque quem vai não vai ser abandonado, não vai ser esquecido, porque por trás daquela pessoa, a igreja está aqui orando, a igreja está aqui contribuindo, a igreja está aqui investindo naquela pessoa, a igreja está aqui torcendo que aquela pessoa seja uma ganhadora de almas para a glória do nome de Jesus. Então a igreja local, ela que precisa se envolver com o envio daquela pessoa. Romanos 10:15, parte A, está dizendo: como pregarão se não forem enviados? Como os que têm pés lindos, formosos, que anunciam paz e boas novas, vão pregar se eles não forem enviados? Vai partir da onde? Da igreja local. Igreja Batista Ebenezer, se conscientize. Quer exemplos? A Bíblia está repleta. Atos dos Apóstolos está repleto de exemplos. E a igreja precisa fazer a obra de ganhar muitas almas antes da volta maravilhosa de Jesus. Vamos recapitular? Quem quer recapitular comigo? Como se faz a obra missionária? Primeiro, com o que, irmãos? Como se faz a obra com o quê? Vamos repetir: joelhos. Que se dobram. Mas dobrar para quê, irmão? Para orar. Não é igual o nosso irmão que está lá em cima, que dobra o joelho para colocar cerâmica não, viu? Não é não, varão. Isso é para você ganhar seu dinheiro. Mas joelhos se dobram para poder interceder. Não é, irmã? Não é para limpar o rodapé não, viu, irmã? E o gabinete? É joelho que se dobra. Não é para pintar igual eu sou pintor. Não é para pintar rodapé não. É para se dobrar para poder interceder. Segundo, como que se faz missões? Levanta a mão, com o quê? Com mãos que doam, né? Que contribuem, né? Então vamos enviar. Tem um jacaré aqui dentro. Tem nada, irmão? Vamos matar esse jacaré aí, ué.
Mata o jacaré aí, né, varão? Mata esse jacaré. Tá morto, jacaré? Aqui dentro o meu bolso é convertido. O meu bolso é para abençoar minha casa. Meu bolso é para dizimar na igreja. Mas o meu bolso é para investir em missões. Terceira coisa, como é que nós vamos fazer missões? Com os pés, né? Enviando pessoas, porque os pés são formosos. Aqui dentro precisam ser levantadas pessoas para serem enviadas. E a quarta coisa, se faz aonde? Quem começa a fazer missões? Quem começa a igreja? Quem começa? Com o quê? Com uma igreja local. Repita comigo, a minha igreja. Repita comigo, todo mundo ligado aqui. Todo mundo, por favor, todo mundo. Repita para nós terminarmos. Fala assim, a minha igreja. Eu profetizo, em nome de Jesus, é uma igreja missionária. Continuará sendo uma igreja missionária, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta manhã, para a glória de Deus.